Boa noite, minhas lindas. Vim contar um pouco do meu relato de parto para vocês. Hoje faz 14 dias que eu tive meu bebê. Para quem não sabe, eu passei um processo na gestação. Eu gravei aqui um pouco para vocês, contando, né, que eu tava com princípio de pré-eclâmpsia e que meu tampão tinha saído com 32 semanas. Fiquei internada para poder segurar minha filha até os 9 meses completo. E dentro desse trimestre aí, das 30 semanas para lá e diante, gente, foi um tormento. Só Deus sabe o que eu passei. Só Deus e eu e meu esposo sabemos o que a gente passou. E Deus colocou pessoas maravilhosas no nosso caminho para nos ajudar. Porque se fosse esperar pelas obstetra do alto risco, a obstetra do normal, eu tava ferrada se não fosse a mão de Deus, porque elas sabiam que eu não podia ter parto normal, sabia dos riscos que eu tava correndo e a minha filha, e mesmo assim eles ficaram naquele jogo de empurra. Eu fui transferida para um hospital de alto risco, cheguei no hospital de alto risco, fiquei lá internada, ficaram fazendo pouco caso de mim, né? Minha prima me acompanhou, minha prima até meio que discutiu ali com a médica por causa do que eles estavam fazendo comigo, pouco caso. E o tampão saiu, como eu falei com vocês, eu tenho fotos aqui. E eu fiquei lá internada, né? Tomei antibiótico sem estar com nenhuma infecção, fiquei tomando antibiótico, um médico abençoado ficou me dando um monte de antibiótico sem estar com nenhum risco de infecção. Na área eu só ficava falando bolsa rota. E no final das contas não era nada de bolsa rota, é que ela queria nascer e eles ficaram ali prendendo ela. Aí o que acontece? Passou, vim pra casa, cheguei em casa, tive sangramento, me mandaram de volta, eu fui de volta pro hospital. Chegou lá, eles falaram que era normal, nunca vi isso, você ter sangramento com 36 semanas e eles falaram que é normal. Aí passou, gente. Eu fazendo repouso e sentindo dor, comecei a sentir contração, muita contração. E comecei a sentir como se os ossos da parte íntima estivessem sendo deslocados e sentindo muita dor. Lembrando que não é minha primeira gestação, foi minha segunda gestação, mas na minha primeira não aconteceu nada disso. É bem que as pessoas falam, né, que a primeira gestação, a segunda gestação não é igual à primeira, é diferente. E eu tava perto de fazer as 37 semanas, né, fui pré-natal do alto risco. Comentei com a minha doutora tudo que eu tava sentindo, ela me deu o toque, chegou lá, tava com 1 de dilatação. Aí fui direto pra maternidade, que ela me mandou, chegou na maternidade, eu tava com 3 de dilatação. E da maternidade me mandaram pro hospital de alto risco, chegou lá e não fizeram nada. Concluindo, os abençoados me deixaram sofrer, senti tudo aquilo que uma mulher que fosse ter o parto normal, né, Sofri até as 38 semanas. Até que Deus botou um anjo, como eu falei com vocês, para poder me ajudar. Colocou a doutora Paula, maravilhosa, para me ajudar. E ela agendou meu parto pro dia 24 de dezembro. Foi a cesárea seletiva, né? Eu fui a única que pari naquele dia de cesárea. Não vi mais ninguém parir naquele dia, a não ser eu. E meu esposo esteve comigo todo momento, gente. E ele ali todo momento orando. E Deus sabia de todas as coisas. Porque eu senti uma dor insuportável depois que eu saí da sala de parto. Eu senti muita dor, gente, muita dor. Gemia de dor, me tossia de dor. Até que eles foram me dar tramol, porque eu não posso tomar morfina, sou alérgica. E a médica começou a empurrar assim a barriga, né? Que ela disse que era pro útero voltar pro lugar, contrair, voltar pro lugar. Até que foram medir minha pressão, gente. Quando foram medir minha pressão tava 16/11. Lembrando que eu falei com vocês num vídeo anterior
que eu tava com suspeita de pré-eclâmpsia. E tô tomando remédio de pressão ainda, Levodopa de 250, de 8 a 8 horas. E durante o parto, tem aquelas luzes que ficam em cima da gente, né? Quando a gente tá na sala de parto. E deu pra ver tudo, né? Ela fazendo tudo, ela perguntou se eu tava bem, eu falei que sim, que eu tava até com fome, pra descontrair, né? Aí a anestesista perguntou se eu queria tomar uma injeção pra poder dormir, que eu acho que é anestesia geral. Eu falei que não, que eu tava tranquila, eu tava de boa. Helena falando com vocês. Falei com ela que eu tava de boa e eu ouvi a médica que tava fazendo o parto mandando o anestesista me dar um anticoagulante no soro, né? E ela deu, e eu ouvi a médica falando assim com a outra médica, ó, não vamos mexer mais aqui não, porque tá coagulando muito rápido. E eu tava super, super inchada. Deus foi tão fiel que ele me guardou todo momento. Eu tive o pré-eclâmpsia, Deus foi tão fiel que ele me guardou a todo momento. Eu fiquei orando, pedindo a Deus por isso.